tratando meu filho de uma maneira. Você não é bem. A professora falava para ele, você não é bem-vindo na minha sala. Quer dizer, pô, Por porque quê? ela começou a dar uma aula sobre ditadura, né? Ele não concorda com ditadura, né? Então, ele não está afim de ter aula de ditadura, sobre a China, nem sobre campo de futebol. Ele quer ter aula normal, aula sobre matemática, né? Educação financeira, que é muito importante, que eles não fazem, né? Para poder controlar depois, né? Então, agora foi a gota d'água, né? Os caras, pô, realmente, eu vou mostrar para você, senão fica difícil de explicar, né? Ele faz uma relativização em relação a alguém que nós temos numa bela conta, né? Que é o nosso Jesus Cristo. Também eu sou apaixonado por Nossa Senhora de Fátima, desde que a minha avó me apresentou aos 8 anos de idade, e eu criei uma paixão, um vínculo. Primeiro, me emocionei muito com a história, né? Eu tinha tirado em 40º lugar no colégio, fui o último aluno da sala. Eu fui morar com meu tio, no sobrado da padaria. Ele tinha uma padaria em Botafogo, muito bacana, muito boa. Ele não tinha filho, não tinha nada, eu era o único sobrinho, ele era irmão do meu pai, e eu fui morar com ele. Tava um pouco assim e tal, porque ele era um cara mais disciplinado, acordava 4 horas da manhã para abrir a padaria, aquele negócio todo. E eu tirei em último lugar, que eu cheguei no 8º mês no colégio, no José Bonifácio, ali na rua Bambina. Tirei cheguei no 8º mês, aí foram as provas parciais, né? Tirei em 40º, foi o último ano. E durante o mês, é claro que eu devo ter estudado, mas eu não me lembro, né? Mas o meu tio era muito, assim, disciplinado e tal, e eu tinha um respeito, como tinha pelo meu pai também, pela minha mãe. Mas eu, com ele, era uma coisa assim mais formal, era um cara trabalhador, aquele cara. Meu pai era mais louco, né? Meu pai gostava da boêmia, da música. Então, e no dia que eu ia fazer a prova, no dia seguinte, na noite eu fiquei com a minha avó, dormindo no quarto dela, né? A minha avó Maria. E ela rezava o texto comigo antes de dormir, aquele negócio e tal. E aí ela começou a me contar, por alguma razão, a história de Fátima, a história de Nossa Senhora de Fátima. E eu tinha 8 anos, eu fico emocionado, só de falar isso me dá uma emoção. Eu fico todo arrepiado, é uma coisa louca, sempre. Então ela contou a história, eu me identifiquei com aquele menino, com o Francisco, com os meninos que estavam sendo massacrados pela sociedade portuguesa em função da mentira, que eles estavam mentindo, não sei o que. E nesse belo dia vão todos para ver essa história, né? E vai a cidade inteira, sei lá, o país inteiro, lá pequenininho. E lá estando uma chuva enorme, torrencial, e tal, todo mundo debaixo de chuva, com as cartolas e tal. E de repente dois sóis começam a cruzar no céu. E, né, abre-se um clarão, né? E todo mundo, aquela coisa e tal. E a Nossa Senhora de Fátima, então, aparece salvando a reputação das crianças e me emocionando muito, né? E eu fui fazer a prova no dia seguinte, prova final, com ela comigo, e eu tirei em segundo lugar. Caramba. Quer dizer, eu saí do último. Se tivessem 100 alunos na minha sala, eu teria tirado em centésimo. Eu acreditei a ela, né? E toda vez tudo que eu pedi a ela, ela sempre me atendeu, né? À toa que ela é a mãe de Deus. Então, a gente é católico, tá entendendo? Então, o cara fez isso aqui, ó. É um negócio inacreditável. Bandido bom é bandido morto, né? E tem Jesus na Tá dando pra cruz? ver? É Jesus na cruz e os dizeres, né? Que é do Sivuca, se eu não me engano, esse texto, né? Bandido bom é É. bandido morto, né? Então, esse tipo de coisa, realmente, E que estão colégio é querendo. esse? CAP, o CAP e o FRJ. É tudo esquerda, Ah, pô. tá. Entendeu? Então é complicado, porque eu sei que você não está. A tua função é neutralidade, mas, pô, não é possível. Os caras estão exagerando, é uma encheção de saco. O tempo todo a criança. Você não é bem-vindo na minha sala, porque ele. Como ela insistiu com o tema, ele falou: "Oh, eu gostaria de me retirar, dar uma volta." Quando ele voltou, ela falou que ele não era bem-vindo. Mandou ele para a DAI, né, que é o centro lá da coisa. Na hora do recreio a gente conversa. Ele ficou lá esperando, na hora do recreio ela foi lá, nem olhou para a cara dele, né? E depois ele não permitiu que ele voltasse para a sala. Quer dizer, a gente não quer criar caso. Eu até escrevi
inteiro, né, que justamente fala das escolas no Brasil. Então, a diferença que é, você vê as crianças hoje, a meninada aí, pô, entra, a professora está na sala, cheia de embrulhos, de coisa, livros, né, aquela coisa dela de carregar aquele fardo para lá, fardo para cá. O cara entra com um copo cheio de farinha e derrama na cabeça da professora. Aí nego, todo mundo ri, quebra o braço da professora, é uma esculhambação. O professor fala que vai, uma garota de 13 anos, que ele vai, se ele não tivesse que encontrar com a mulher dele, não sei o quê, ele ia pegar ela, que ele ia fazer acontecer e Meu tal. O cara foi lá e Deus. enfiou. O cara, eu tenho aí o vídeo, o cara, o pai da coisa falou, quer jantar com a minha filha? Quem vai te jantar sou eu. Desceu o cacete no cara, entendeu? Mas, porra, um cara grandão, né? Então é uma coisa que está complicado, né? A gente tenta, eu já estou há muito tempo para fazer isso. Não só a minha filha, a Catarina, que nos ajudou aqui, ela estuda no Pedro II, é a mesma coisa. Cheio de conversa fiada. Aí o cara pergunta o que ele acha da China. Pô, não sei, pô, não me interessa. É uma pergunta meio sem sentido, né? Depois fala, elogia os campos de futebol. É essa coisa aí, essa escola doutrinante que faz com que a criança não aprenda muito, quer dizer, não há muito interesse, porque não tem prova, tudo deixa passar de ano, não importa. Né? Então, a prova é muito importante. Né? Você vê essa prova minha, como foi marcante na minha vida, né? Me estudei para a prova, eu tenho certeza. E a Nossa Senhora de Fátima me deu uma bela ajuda. E eu não me Aí lembro você da. registrou uma queixa alegando o quê? Crime de Discriminação intolerância religiosa? religiosa. Intolerância, se não me Intolerância engano, né? religiosa. Intolerância religiosa. Aí é crime, né? É uma coisa que não. O cara não pode fazer isso. Tem tantas pessoas, ele podia colocar alguém da família dele pendurado na cruz, né? Ele poderia colocar um Napoleão, né? Mas foi um amigo meu que falou. Né? Então, é uma forma de você desmistificar, ou tirar essa aura, né? E esculhambando para depois conquistar, né? Destruir para conquistar. E é o que eles estão fazendo, né? Estão querendo acabar com tudo, com as tuas crenças, né? Me faz muito bem. Eu tenho um santuário aqui em casa, né? Uma capelinha que eu fiz ali pequena, ali num cantinho, embaixo de uma planta. Tem uma imagem da senhora, tem os três meninos. De vez em quando eu vou lá, rezo um pouco para ela. Adoro, toda vez que eu passo ali, eu falo com ela, eu cumprimento. Então, nós somos religiosos, nós somos católicos, né? Sempre fomos. Não sou assim um praticante. De vez em quando eu vou à igreja, faço lá minhas orações, fico um pouco lá dentro, acho agradável aquele clima. É isso. Você E vai não é se possível candidatar a que, pô, deputado? olha só para terminar. E o meu filho ainda perguntou, ainda foi assim delicado, falou assim, professor, eu não compreendi o meme, né? Eu não Hum. compreendi o meme que ele quer que fale sobre. Faça uma dissertação sociológica e tal. Ele falou, não entendi a meme. O cara deu 0 para ele. Entendeu? Quer dizer, é o fim da picada, né? Mas então, eu sou pré-candidato, né? Como chama na Hum. coisa aí. E eu preciso ser pré-candidato porque a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que começar a se mexer, a gente tem que ter pessoas sem nenhum tipo de rabo preso, né? Sem nenhuma livre para poder falar o que pensa. Né? Meus colegas estão, tenho certeza que eles sabem o que está acontecendo, né? Muitos deles, né? Mas é difícil, né? Você trabalhar na Globo, por exemplo, há uma pressão violenta, né? Então, é difícil, você tem o seu emprego, o seu ganho. Eu não me incomodo muito, graças a Deus, nunca fui apegado a dinheiro, né? E estou muito satisfeito de estar fora da televisão, principalmente da Globo, né? Porque é uma pressão grande, a gente fica lá, trabalha na empresa e tal, acaba, sei lá, eu não sei, eu acho, eu entendo assim, eu não vejo vejo meus colegas como pessoas que vêm, que lutaram muito, todos somos artistas, os artistas vêm da classe média, né? Apesar da Marina Chauí dizer que tem nojo da classe média, sou classe média, Chauana, sou classe média, sabe? Tem nojo. Opa, desculpa, até quase deu, essa mulher está um astral tão ruim, quase que eu derrubei aqui, quase que eu derrubei o negócio. Mas ela fala isso, ela fala coisas absurdas, ela fala que os filhos têm que transar com os pais para estabelecer a anarquia, e a partir da anarquia o ressurgimento. Qual o ressurgimento? E a pessoa, aquela mulher é tão estranha, meu Deus do céu, que eu sempre falo, a beleza é uma coisa que tem muito a ver também com o sentimento, com a forma como uma pessoa, quer dizer, a suavidade,
o carinho, a maneira carinhosa da pessoa tratar, muitas vezes, isso é uma beleza, né? A pessoa fica mais bonita. Agora, uma pessoa rançosa dessa, agressiva, né? Que eu tenho nojo da classe média. É o que eles tentaram fazer agora e acabar com a classe média, né? Infelizmente, para eles, nós temos o presidente aí que segurou a onda sozinho, né? E claro, com alguns apoios e tal, mas segurou uma onda bacana aí. Esse cara é um cara fora de série. Fora de série. Você Mas é se isso. fi- Então, fala. você está filiado ao partido, ao PL? A que partido? Não, estou no Republicanos. Republicanos. O Tarcísio está no Republicano, esse monstro da É, infraestrutura. Nós nunca tivemos um ministro, né? Até outro dia eu subi no carro lá, eu esqueci de falar dele, porque realmente esse cara é impressionante, porque ele explica tudo, né? Você fica, você entende o que vai acontecer. Maravilha, né? eu E tenho tem uma uma admiração grande por ele. Aliás, a primeira vez que eu entrevistei o Bolsonaro, ele me disse que o Tarcísio tinha um HD na cabeça. nossa, Ele realmente é um mas é cara com uma verdade. memória incrível, né? Ele conhece cada Cara, ele estrada, tem todos cada os números, obra. né? Ele é muito Não, interessante mesmo. é impressionante. Cara jovem, né? Com uma capacidade de defesa, né, de contra-ataque, de saber conduzir o discurso, né, às vezes as pessoas querem colocá-lo na berlina, na parede, ele consegue mostrar, porque também não é tão difícil, porque a gente está do lado da verdade, e quem está do lado da verdade, né, é mais fácil. Os caras têm que mentir, aí acabam falando a verdade. Aí quando falam a verdade, se entregam, né, como acontece aí com esse sujeito aí, que a gente não fala nem o nome, porque né, o Molusco, né, esse sujeito não é possível. Ô, Mário, Esse sujeito já devia ter pedido, pega o chapéu dele e cai de fora, e ir lá para a China, pô, né? Morar em Cuba, já que é tão bacana, né? Já que ele gosta tanto do Maduro, o Maduro ia criar um espaço maravilhoso para ele lá, pô, vai para Venezuela, vai lá, que lá tá faltando Molusco, botar na sopa da ô, Cuba. Mário, o que que você pretende defender? Que bandeiras você pretende defender como deputado? Olha, são muitas, mas ideologia de gênero na escola acho que já acabou, né? Ainda está, porque está tudo aparelhado, né? O Brasil é todo aparelhado pela esquerda. Durante Eu acho anos, que a nada esquerda disso colocou as acabou. pessoas. A USP Não acabou. acabou Não de. acabou. Os formandos da USP foram bacharelantes e foram bem-vindes, etc. Então não acabou nada, entendeu? Está apenas começando. O homeschooling, por exemplo, é uma coisa que a gente tem que apoiar, Você né? apoia também? Porque não é possível mais. Eu tenho certeza que ele aprende mais em casa, inclusive com a pandemia. Meus dois filhos cresceram mais novos, né? As mais velhas um pouquinho, elas estão um pouco mais desgarradas. Então, esses dois eles cresceram com o convívio, né, com George Peterson, né, então, deixa eu ver o nome do autor, mas não fala, que são autores que é um cara que é fantástico, né, que é o cara que É, está eu sei realmente quem dentro. é. Então, e aqui a gente conversando e lendo os capítulos e tal, trocando ideias, abriram mais a cabeça deles, porque lá eles estão sendo orientados a seguir um determinado caminho, que não é o caminho do aprendizado, é o caminho de um determinado aprendizado para seguir uma determinada cartilha. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!